Graça e paz de Cristo a todos, estamos em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre trechos bíblicos ensinados de forma equivocada. Então, hoje nós vamos tomar por base aqui o livro de Mateus, capítulo 18, verso 20, que diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Versão Almeida, corrigida fiel. Tá? Então, por que foi escolhido este versículo? Porque ele é usado de forma equivocada dentro das igrejas. Geralmente você tem um culto onde tem 2 ou 3 pessoas, ou seja, um culto onde não está lotado, e as pessoas usam esse versículo para retratar o que? A presença de Deus diante de um culto onde não tem tantas pessoas. Porém, isso aqui é de forma equivocada. Eu quero, desde já, que vocês comecem a analisar assim, essa palavra aqui, essa palavra porquê, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês. Então, vamos seguir o vídeo. Aqui temos o contexto. Mateus capítulo 18, verso 20, ele está se retratando a um contexto anterior, que inicia-se no versículo 15 e vai até o versículo 20. Conforme eu mencionei para você, a palavra porquê, ela é usada conforme a regra do nosso próprio português, junto e sem acento, usado principalmente para respostas e em explicações, indica a causa ou a explicação de alguma coisa. Tá, é o suficiente para a gente. Agora, ele está explicando alguma coisa. O que neste caso? Algo relacionado anteriormente. Então, nós temos a palavra porque, que pode ser substituída pela palavra pois, pela palavra visto que, enfim, todas essas palavras aqui conforme eu tenho mencionado para vocês. Então, assim, para que eu possa provar para vocês, a gente tem aqui a versão Almeida. Observa aqui, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Conforme as regras, nossas próprias regras gramaticais, essa palavra porque está indicando algo anteriormente, tá? Que vai aqui desde o versículo 15. Então, prosseguindo, eu tenho aqui, ó, a versão NVI. Você pode observar que aqui ele já não usa o porquê, ele usa a palavra pois. Pois onde se reunirem 2 ou 3. Aqui, no caso, eu tenho a versão Nova Tradução da Linguagem de Hoje, aonde utiliza-se o porquê. E aqui eu tenho mais 2 versões e você vai observar que vai bater de acordo com a sua Bíblia. Então, no contexto geral, aqui eu estou usando a versão Almeida corrigida. Vamos tentar entender o contexto. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele, só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então aqui nós podemos observar uma conversa em particular. E no segundo trecho ele diz assim: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2. Ou seja, ele está falando aqui sobre o que? Testemunhas. Aí ele continua: para que a boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Temos um terceiro ponto. Se não escutar, dizem à igreja. E se também não escutar a igreja, reconsideram como gentil ou publicano. Ou seja, o terceiro passo é levar diante da igreja. Então, nós podemos observar o seguinte: dentro do contexto bíblico, primeiro é uma conversa em particular, depois nós temos testemunhas e temos aqui a questão de levar a igreja. Aqui está seguindo a regra do Antigo Testamento, livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 6. Você pode conferir na sua Bíblia
E você vai observar isso. Então, nesse caso, no último caso, leva-se até a igreja para quê? Para ver se o irmão ele vai se arrepender, tá? Se ele não se arrepender, ele é considerado o quê? Um gentil ou um publicano. O que significa isso? Significa que ele é considerado alguém fora da fé. Então, essa é a explicação aqui para o versículo. Mas qual o significado, então, quando ele fala onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome? Conforme eu mencionei para você, aqui ele está relacionado a casos da igreja, casos relacionados à disciplina. Ou seja, Jesus está validando a autoridade da igreja em tomar decisões nos casos de disciplina. Quando estiverem 2 ou mais pessoas reunidas, ou seja, em nome de quem? De Jesus, para resolver a questão com base na palavra de Deus, ou seja, ele está conferindo sabedoria e autoridade para lidar com o problema. Ou seja, o foco não é a presença de Deus, mas o foco é o processo de disciplina e reconciliação dentro da igreja. Então fica a dica aí para você, tá? E porque assim, para me poder comprovar de uma forma mais clara para você, eu escrevi assim: Deus está presente quando você está sozinho? O que acontece quando você coloca assim que, onde estiverem 2 ou mais reunidos, então você acaba se retratando, se você não leu o contexto, que Deus ele só está presente quando tem 2 ou mais pessoas reunidas. Mas você também poderia estar ali sozinho. Não podemos esquecer que Deus está presente em todos os lugares. Deus é onipresente. Então, a própria palavra de Deus, ela fala assim, quando orares, entra no teu quarto. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que quando você vai entrar no seu quarto para você orar, Deus ele se faz presente. Então, o contexto ele está completamente errado, tá? Deus ele não se limita a um pequeno grupo de pessoas. Deus está presente em todos os lugares. Lembre-se, Deus também é onipotente, onipresente, tá ok? Então, assim, para a gente poder concluir, o que eu quero falar para vocês é que este versículo, capítulo 18, verso 20, não pode ser interpretado de forma isolada. Nós precisamos verificar o contexto. Conforme eu mencionei, Deus ele é onipresente e está conosco em todos os momentos, certo? Então, fica a dica para você. Quando eu era novo convertido, eu já usei esse versículo muitas vezes de forma equivocada. Existem pessoas que são antigas dentro da igreja e ainda usam esse versículo de forma equivocada. Então fica a reflexão aqui na palavra de Deus, lembrando que Mateus capítulo 18, verso 20, se refere à autoridade da igreja no processo de disciplina e não se limita à presença de Deus em situações onde há 2 ou mais pessoas reunidas. Que Deus possa abençoar, que as escamas possam cair dos seus olhos e que você possa estar com o coração aberto para aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe.